Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos conversar sobre as novas ameaças da realidade, tá? Eu confesso que eu me surpreendi muito quando eu peguei esse tema para estudar, para ler, porque as novas ameaças, elas são muito criativas, cara, são muito criativas mesmo. E aí, já falando sobre tudo que nós fizemos aqui, né, praticamente vimos o conteúdo inteiro do suplemento aqui no canal já. Se você acompanhou aí desde o início, deixa o seu comentário, quero muito saber. E eu quero saber também o que mais que vocês querem ver por aqui, tá? Então, gente, como eu disse, cobriu tudo aí, né, do suplemento. Falamos sobre tudo por aqui. Falamos sobre origens, falamos sobre os novos poderes de classe, poderes gerais, falamos sobre equipamentos, falamos sobre os novos rituais, né? Inclusive, até lá no meu Instagram eu trouxe em detalhes cada um dos rituais. Falamos sobre o capítulo do horror, né? Sobre o mestre, um vídeo ficou muito bacana também. Falamos sobre diversas regras opcionais aqui em outros vídeos. Tem um vídeo para cada uma das novas ameaças paranormais. Agora, né, muito em breve aí, entraremos com os vídeos relacionados a batalhas paranormais. Aguardem esse conteúdo que vai ser muito bom aí para o mês de setembro. E agora, né, nós vamos falar sobre ameaças da realidade. Eu ainda vou trazer aqui mais dois vídeos, né, falando sobre as missões novas, as aventuras prontas que estão ali. Vou fazer uma análise sobre elas e trazer no canal. Mas, né, basicamente já vimos o conteúdo do suplemento inteiro. Comentem aí o que, que vocês querem ver a mais, né? O que vocês acham interessante, que poderia vir, que eu não cobri aqui, porque a gente já falou sobre tudo. E também vou pedir já para você deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar aí para ajudar a gente no engajamento. Se você quiser ajudar o canal, você pode com R$ 1 por mês apoiar a gente lá no apoia-se @oblitai18 e me siga também aqui nas redes sociais, né, @oblitai18 em todas elas, beleza? Vamos lá então falar sobre as novas ameaças da realidade. Como eu disse, elas são muito criativas, elas têm uma gama de opções ali muito diferentes relacionadas a ela, e eu particularmente achei muito interessante, né? Eu gostei bastante. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, tem aqui, eu não vou conseguir falar de todas, né? Porque são muitas, eu vou falar aquelas que são mais interessantes, na minha opinião. A gente tem aqui, por exemplo, o bêbado local, né? Ele é VD10, então algo bem iniciante ali para você colocar na sua aventura e que é legal, só que ele tem funções diferentes do que um combate, né? Ele pode servir para outras coisas, por exemplo. Então você pode ver aqui que ele tem a opção de causos e histórias. Significa que ele conhece, né, tudo que se passa ali naquela rua, ele conhece todo mundo, ele tá sempre ali e tal. E aí você tem, inclusive, vantagens, né, ao interrogar ele, ao realizar ali uma investigação para interrogar ele. E isso é muito legal, né? Faz muito sentido com a situação do cara ser um bêbado local. Ele tá sempre ali na rua bebendo, então ele vê tudo o que acontece. Também falam que ele pode ser um espião involuntário, né? Ou seja, você pode contratar ele, você pode empregar ele para ele ir e observar alguma situação para você, ficar de olho e buscar por informações, né? Para você, muito criativo, assim como a invisibilidade social, que acaba sendo uma crítica, né, social no final das contas, mas que está presente ali falando que não é fácil alguém perceber que o bêbado local está espionando ele. Então, ele é muito mais interessante ali para ser um aliado dos seus personagens do que para ser um inimigo deles, né? Bem interessante. Outro que eu mais gostei é, putz, genial, é o burocrata. Burocrata aí de VD10 também, né? Ele fala com relação à prestação de serviços. E eu já imagino várias cenas aí de ordem das pessoas desesperadas chegando para obter informação ou algo assim, e o burocrata sendo um grande desafio para eles conseguirem esse tipo de informação. Só para vocês terem uma ideia, né? Ele tem aqui o burocrata, por exemplo, o atendimento protocolar. Significa que ele dificulta, né? As pessoas têm uma desvantagem de -5 nos testes baseados de intelecto e presença contra ele, porque ele dificulta muito o atendimento por ter que seguir um protocolo, né? Digamos assim, que é bem uma crítica também à nossa realidade. Mesma coisa da burocracia frustrante, né? Ele tem que seguir uma série de regras e protocolos que são obrigatórios, e isso faz com que a coisa se agrave ainda mais. Aqui ele fala se o personagem falha, né, no teste baseado aí de intelecto ou presença, vai perder 1 ponto de sanidade, que é muito o que acontece na realidade, né? Sempre que a gente tem que lidar com um burocrata, a gente perde sanidade com certeza, sem sombra de dúvidas. Tem também o preencher o formulário, né, que você, ele pode ser uma boa fonte de informação, desde que você preencha corretamente o formulário, né? Então faz muito sentido ali, eu acho que muito legal, foi uma
ideia genial que o pessoal empregou aqui. Nós temos outros que são bem interessantes, todos eles têm histórias legais para serem contadas, para você colocar na sua aventura e fazer um grande diferencial, né? Então fica aí a dica, se você quiser pôr um NPC diferente na sua campanha, dá uma olhada nessas ameaças da realidade. Às vezes elas servem muito mais como um NPC interessante do que como uma verdadeira ameaça, né, aos jogadores. Serve muito bem. Bom, nós temos aqui também o fazendeiro isolado, e aí ele tem aqui histórias do pescador, né? Ou seja, ele também pode ser ali uma boa fonte de informação aos jogadores, o que é muito interessante. Olha aqui, a ação de movimento dele, ele pode atiçar os cães. Cara, é muito criativo. Cada um dos pontos que eles colocaram aqui foi muito bem pensado, né? Uma paródia muito bem feita de ser posta. Depois, outro que eu achei bem interessante, né? Nós temos, por exemplo, o religioso. Ele também, aí sim, né? Já talvez como um inimigo, ele pode vir bem a calhar ali como um dos primeiros inimigos a serem enfrentados. Nós temos aqui no canal, né? A campanha da Igreja Silenciosa, minha campanha de Ordem Paranormal. Vou deixar a playlist na descrição aí para vocês. E se isso aqui, se esse conteúdo já tivesse saído, né, a tempo da campanha, eu com certeza teria colocado ali um religioso como inimigo deles. Acho que fica bem interessante, né? Faz total sentido. E aí, para mim, o que vale mais a pena usar, o que inclusive sustenta, né, uma aventura, você pode fazer uma aventura focada só com isso, é o serial killer, né? Então ele tem ali já VD60, já, né, já é um negócio um pouco mais alto para deixar mais interessante e pode de fato ser uma pedra no sapato dos seus jogadores. Então, eu acho que ele sustenta muito, é um tipo de ameaça que sustenta muito uma aventura por si só, colocando ali os jogadores não numa missão paranormal, né? Você coloca eles ali numa cabana num final de semana e tal, e um serial killer que vem pra causar, né? Pra fazer o terror no final de semana da galera. Ele tem aqui o Escondido em Plena Vista, por exemplo, né? Que também serve muito para ele fazer parte das novas mecânicas do suplemento Sobrevivendo ao Horror, que é a parte de camuflagem, perseguição, furtividade, né? E etc. Então até fala aqui, ó, ele pode usar enganação no lugar de furtividade, e ele também não sofre a penalidade no seu deslocamento, né, quando ele realiza ali ações chamativas, que é muito útil para ele, por exemplo, matar alguém escondido, né? Nós temos aqui recursos abundantes, então fala que ele tem ali diversos acessos prioritários a lugares que ele precisa ir, coisas do tipo, que é bem interessante. Também tem um sorriso sedutor, né, para manipular suas vítimas, para atrair a galera desprevenida ali. Então, muito interessante, eu acho que eu inclusive eu quero fazer, né, no Jogando com os Inscritos, rolar uma aventura que seja só focada no suplemento, e aí a galera vai ter o serial killer aí como seu inimigo, digamos assim. Então, muito legal, muito bem feito. Tem um caçador de gente, né, que também é um serial killer mais avançado, já é mais realmente um caçador de pessoas, um assassino profissional, algo assim. E olha que tem esse bem mais avançado que é o artista da morte, né, de VD 140. E esse daqui seria tipo um assassino profissional, digamos assim, um assassino bem psicopata nesse sentido. Então tem várias coisas interessantes e os animais que já é de praxe, né, do livro. Inclusive, as ilustrações, né, são muito bonitas mesmo. Temos aí o leão de VD60, que talvez seja interessante você colocar dependendo do ponto. Lá na própria cabana, né, que eu comentei, caberia super aparecer, por exemplo, um lobo ali também para os jogadores terem que enfrentar, terem que se virar, faz bastante sentido. E depois já vem a questão das aventuras. Então, assim, é realmente, como eu disse, é só um vislumbre que a gente passa aqui, mas tem chamadas muito criativas que você pode utilizar para substituir NPCs da sua mesa, principalmente por essas ameaças aqui de cima, né, de VD baixo, como eu comentei, que são muito criativas e podem dar uma mecânica diferente, né, uma percepção diferente dos NPCs da sua mesa. Eu pretendo muito fazer isso daqui para frente, achei a mecânica deles em relação a poder investigar e tal, muito interessante, faz muito sentido e também muito, muito bem pensado. Basicamente é isso que eu tinha para falar sobre as ameaças da realidade. Comentem aí o que vocês acham e também sobre os próximos tópicos que vocês querem ver aqui, né? Como eu disse, a gente falou sobre o suplemento como um todo, abrangemos todo ele aqui no canal, é uma conquista, eu realmente fico muito feliz com isso. Espero que vocês tenham acompanhado. Quem não viu, tem a playlist completa aí também na descrição para você ter acesso a todos esses vídeos sobre o suplemento Sobrevivendo ao Horror. Muito obrigado, espero que você tenha curtido, um abraço e tchau.